Imagina um homem aparentemente comum ter tanta sabedoria a ponto de decidir sobre a vida das pessoas? Pois é, Salomão era um rei extremamente sábio e justo. Um dia, duas mulheres se apresentaram diante dele, cada uma afirmando ser a mãe de um mesmo bebê, e não havia ninguém que pudesse ir contra as palavras delas. Então, Salomão, ouvindo a história de cada uma e com muita sabedoria, ordenou que o guarda lhe trouxesse uma espada e cortasse o bebê ao meio e dividisse um pedaço para cada mãe. E prestando atenção em suas feições enquanto falava, as perguntou se elas estariam de acordo. A primeira mulher não perdeu tempo e friamente disse que sim, enquanto a segunda, com os olhos cheios de lágrimas, disse que não era para matar a criança e que entregasse para a primeira. Salomão, agindo sabiamente, disse que a segunda era verdadeiramente a mãe, pois somente uma mãe de verdade não sacrificaria a vida de seu filho, e ordenou que a criança ficasse com ela. Essa história bíblica se encontra em 1 Reis 3 e tem um ensinamento muito importante. Ensina a tomar decisões e valorizar a vida e sabedoria divina para não cometer enganos. Então, antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. No período em que o rei Davi está debilitado e perto de sua morte, ocorreu uma grande luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pôde ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi. Se encontra em 2 Samuel, capítulo 3 e versículo 4. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi ainda nos últimos dias dele, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor, como revela 1 Crônicas, capítulo 22 e versículos 9 e 10. Dessa forma, Davi deu ordens sobre a ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei em Israel, sendo ungido por Zadok, como está escrito em 1 Reis, capítulo 1 e versículos 28 e 39. Podemos perceber claramente que a ambição pelo trono gerou falsidades e traições entre seus irmãos. Salomão era filho de Davi e Batseba, e foi coroado rei de Israel com apenas 12 anos de idade. Seu nome vem do hebraico Shalom, que significa paz. Também era chamado de Jedidias, pelo profeta Natã, e que significa amado pelo Senhor, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 25. De acordo com a Bíblia, ele foi o terceiro rei de Israel. Seu reinado durou 40 anos, por volta de 931 a 971 a.C. Mas, será que Salomão conseguiu governar seu reino afastado de toda a inveja e maldades? Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e eliminar quem fosse contra o seu reinado. Assim, após as mortes de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um imenso território, com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, ele melhorou muito as condições domésticas em Israel. O povo israelita não passava fome e haviam condições boas de trabalho. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, os quais cada um possuía um oficial escolhido a dedo pelo rei. Um rei conhecido por sua imensa sabedoria, riqueza e também por ter construído o primeiro templo em Jerusalém. Segundo o Antigo Testamento, Deus apareceu para ele em sonho e ofereceu dar-lhe o que quisesse, mas o pedido do jovem surpreendeu ao Senhor. Salomão não pediu a Deus que lhe desse riqueza material ou uma vida longa, mas ao invés disso, pediu que Deus lhe concedesse sabedoria para poder governar melhor o povo e levá-lo a adorar a Deus. Não houve egoísmo no pedido de Salomão, nem adulteração alguma de seus interesses pessoais. O único objetivo foi ter consideração por Deus, satisfazer a sua vontade e governar bem os israelitas, e isso trouxe alegria a Deus. Em seu reinado, Salomão com sua sabedoria fazia Israel prosperar em diversos campos. Na esfera militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas. Ele introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército. Também proveu novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteira para guardar as rotas de comércio. Salomão foi um grande líder, sua principal fonte de riqueza. A sua caixa forte foi a atividade comercial. Ele controlou rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muita receita, de modo que a prata se tornou tão comum em seu reino quanto a pedra e o cedro, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel. Salomão conseguiu boa receita através das taxas cobradas das caravanas que precisavam cruzar seu território. Sua esperteza era tanta que utilizou até mesmo os seus casamentos
financiamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais para sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar. O povo realmente se sentia seguro com Salomão no poder. O primeiro acordo comercial de Salomão foi com Irão, rei de Tiro. Nele, Salomão pagava anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro, em troca de madeira e marmoreiros para suas construções. O rei Salomão também firmou um contrato com comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros, e por sua vez, os exportava aos heteus e sírios obtendo bom lucro, como encontramos em 1 Reis capítulo 10 e versículo 28. Foram bons tempos para toda Israel. A atuação comercial que trouxe mais lucro para o rei Salomão foi seu comércio marítimo, onde seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho, no Oceano Índico, chegando até Ofir. Tais viagens poderiam durar até 3 anos. Quando considerar a receita anual proveniente de suas estratégias comerciais, das taxas que recebia pelo tráfego de mercadorias e dos impostos que recebia da população presente em todo o território que controlava, a estimativa da soma atinge um nível excepcional, colocando o rei Salomão como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. De todas as construções que Salomão ergueu, sem dúvidas a mais importante era a do templo. Esse era um pedido do seu pai Davi, que queria abrigar a Arca da Aliança. Salomão não queria uma qualquer construção. Ele queria erguer um templo luxuoso e que exigia muita mão de obra. Ele colocou os cananeus na condição de escravos do Estado de Israel. Em 1 Reis capítulo 9 e versículo 20 e 21 descrevem esse feito. Porém, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para atender seus planos. Então ele recrutou israelitas para tal tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. O templo construído por Salomão ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor, em 2 Samuel capítulo 24 e versículos 16 a 25, e provavelmente onde Abraão teria subido com Isaque para sacrificá-lo. Contudo, apesar de ter coletado materiais para a construção do templo, foi somente no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. E não foi uma construção nada simples. Pelo contrário, o templo tinha cerca de 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Os cananeus e israelitas deram suor e sangue para construir esse imenso templo. A construção durou um período de 7 anos para ficar pronto. Quando concluiu a construção do templo no 11º ano de seu reinado, o rei Salomão planejou uma grande celebração, onde muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação do edifício, como vemos em 1 Reis capítulo 8 e versículo 9. Só para citar aqui, Salomão não se preocupava em economizar. Suas construções eram algo que nunca Israel havia visto antes. Dentre as construções, podemos falar sobre algumas. A Casa do Bosque do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 metros de altura, uma sala para seu trono onde realizava os seus julgamentos, uma casa para a filha do faraó, uma de suas esposas, cujo local era digno de uma filha de um monarca egípcio. A própria casa de Salomão era algo que causava espanto em qualquer pessoa. Seu gigante palácio acomodava suas 700 esposas e 300 concubinas, além de abrigar servos necessários para satisfazer nas tarefas todas essas pessoas, como está escrito em 1 Reis capítulo 11 e versículo 3. Salomão também edificou Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo, em 1 Reis capítulo 9 e versículo 24. Mas Salomão não enriqueceu ou adquiriu sabedoria por conta própria. Lembremos que Deus assim o quis abençoar e dar a ele sabedoria e riqueza. Mas existe algo que Deus exigiu em troca: que ele não tomasse esposa estrangeira e não se deixasse ser guiado pela vaidade e soberba. Mas veremos logo adiante que um rei tão sábio deixou o pecado entrar em Israel e principalmente na sua vida, tirando a sua comunhão com o Senhor. Os últimos anos de reinado de Salomão foram marcados por sua imoralidade e grande fracasso. Ele se casou com 1000 mulheres provenientes de regiões que adoravam falsos deuses e trouxeram consigo ídolos para a adoração. Salomão não parou por aí. Já sendo um homem de muitas riquezas, fez acordos políticos e comerciais com povos e nações pagãs. Devido ao luxo ostentado no palácio e às suas construções de alto padrão, Salomão passou a cobrar altos impostos do seu povo, o que está registrado em 1 Reis capítulo 12 e versículo 4. Salomão, em seus anos finais, caiu em profunda pobreza espiritual, com os casamentos com mulheres idólatras. Seu coração, que antes era puro e reto, Senhor, agora era um coração pervertido em pecados. Ele passou a seguir e adorar outros deuses, se esquecendo completamente da graça de Deus em sua vida. Mas a ira do Senhor veio sobre ele, permitindo que os inimigos se levantassem contra ele. Após reinar 40 anos sobre Israel, Salomão morreu e seu filho Roboão o sucedeu. Por causa de seu pecado e de seu afastamento de Deus, o reino foi dividido e somente a tribo de Judá continuaria a ser liderada pela dinastia de Davi. As demais tribos de Israel, reino do norte, se rebelaram contra o seu sucessor e elegeram outro rei para si. Na Bíblia Sagrada encontramos que Salomão escreveu muitos provérbios e cânticos, como está escrito em 1 Reis capítulo 4 e versículo 32. Seu nome do rei Salomão aparece 300 vezes no Antigo
Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento, e ele compôs 3 obras: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ele deixou para a igreja e para as nossas vidas grandes ensinamentos. Ele ensinou como administrar as riquezas, aconselhou para não fazer dívidas e nem pegar emprestado, como ter atitude e saber se posicionar diante das situações impostas e pedir ao Senhor sabedoria para discernir as questões que envolvem nossa vida. Vemos um homem que antes com Deus tinha não somente riqueza, mas seu coração era a morada do Senhor, e ele seguia os seus mandamentos e caminhos. Mas com o passar dos anos, já em sua velhice, ele se deixou ser guiado pela contaminação do pecado, pela sensualidade exagerada, e uma vez que este habitou seu coração, o rei nunca mais foi o mesmo, e o Senhor se afastou dele. De nada vale para o homem ter riquezas terrenas se o Senhor não estiver com ele. Lamentável como alguém tão sábio e próspero pode sair da presença de Deus pela desobediência e contaminação com pessoas ímpias. E assim acontece quando saímos da presença do Senhor. Ficamos pobres de espírito. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhe esse vídeo para que alcance mais almas. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo!